vida de gaúcho. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. E o tempo vai passando, a gente vai conversando, porque a ideia desse programa é estar cada vez mais perto, né, de você, né, mais perto do seu lar. Então, né, a gente conversa assim e a programação é assim da Rádio Filial, pelo menos o meu programa, né, é assim, tá? Mas eu tenho uma palavra aqui, irmãos, né? Uma palavra nesta manhã para aquele que, quem sabe, acordou lutando, né, irmão? Com muitos problemas, com muitas dificuldades. E nós sabemos, irmãos, que nesses últimos tempos tem sido difícil, né, para todo mundo. Vimos coisas que não tínhamos visto ainda acontecer. Então, pandemia, né? Tantas outras coisas, irmãos, estão acontecendo, e isto nos traz preocupação. Muitas pessoas também doentes por causa de redes sociais. E cada vez mais que parece que as pessoas têm informação, parece que mais adoecem ainda, né? Porque estamos na era da informação, na era da rede social. Estamos num mundo totalmente diferente, irmãos. Lá de 1990, do ano 2000, né, quando ainda não havia internet, né, antes da chegada da internet, e tudo mudou, né? Coisas também, né, coisas que não havia acontecido, aconteceram, pandemia, enchentes, né, como há 2 anos atrás, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde muitas cidades, né, foram afetadas e não se via isto pelo menos há 80 anos. E aí, irmãos, isso aí tudo vai abalando, né? Tudo vai abalando e o dia a dia também vai nos abalando, vai nos causando dificuldades. Então hoje tem pessoas que já não conseguem mais dormir, né? Só dorme à base de remédio. Tem pessoas que, né, não conseguem ter uma paz, né, no seu interior, na sua alma, no seu espírito. Então, irmãos, isto é mister que aconteça, né? Porque nós estamos enfrentando dias difíceis, né? E tem pessoas que estão enfrentando aí também tempestades, né? Temporais na sua vida, um temporal, quem sabe, está passando pelo seu lar, pela sua casa, né? E temporal é algo passageiro, é algo que vai vir, é algo que vai passar, mas enquanto ele não passar, né, ele vai causar alguns estragos. Tem temporais que passam repentinamente, muito rápido, mas que deixam também muitos estragos. Eu não sei, né, se você está, qual é o temporal da tua vida, né? Qual é a tua luta, mas eu quero compartilhar algo que eu gosto de compartilhar, eu gosto de ler, né? Esta passagem, a qual Jesus, né, ele está no barco, no meio de uma tempestade, com seus discípulos. Vamos ver aqui, capítulo 4, versículo 35, Evangelho de Marcos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles, né, com ele, outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou
e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja bem, meus irmãos, esta passagem bíblica que está dizendo que Jesus estava no barco junto com alguns discípulos, e a Bíblia vai dizer que havia outros barquinhos com eles, né? Então, quando eles começam a navegar, eles não imaginavam, né, que eles iriam passar por esse temporal, por essa situação. Eu sempre digo, meus irmãos, que alguém que tem experiência com barcos, e os discípulos que estavam ali, eles tinham bastante experiência, porque a navegação era algo natural, era um dos transportes mais importantes que eles tinham. E eles sendo conhecedores e civis que houvesse pelo menos, né, um temporal, com certeza eles não sairiam da margem. Mas eles saem, né, aquele barco principal, vou dizer principal porque Jesus estava nele, acompanhado de vários outros barquinhos, vários outros barquinhos. E a Bíblia diz que, né, num devido tempo, se levantou um grande temporal, né? E o vento era muito forte, as ondas eram muito altas e já enchia-se o barco. E é interessante, meus irmãos, que os barquinhos que acompanhavam eles, né, os barquinhos, a Bíblia não relata nada, né, do que aconteceu com os barquinhos, se é que passaram pelo mesmo temporal. Agora a Bíblia relata no barco onde está Jesus, no barco onde estão os discípulos, né? A Bíblia relata, né, que esse barco ele se enchia com as águas das ondas, né? As ondas, então, elas subiam, né, muito alto acima do barco e já enchia o barco. E o vento era muito forte. E era tão forte, meus irmãos, que os discípulos começaram a temer, aqueles discípulos que estavam com Jesus, começaram a temer e dizer para Jesus: Senhor, tu não te importa que viemos a perecer? Veja bem, né? Foi isso que eles falaram. Tu não se importa que nós viemos a perecer, Senhor? E a Bíblia diz que Jesus desperta, então ele repreende o vento, ele repreende o mar, e tudo se aquieta e se faz bonança. Então eles olham para ele e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, nem todo temporal é para nos destruir, nem todo temporal, né, significa destruição da nossa vida. Mas veja bem, há temporais que eles vêm nos edificar, que eles vêm nos fazer mais forte, que eles vêm nos ajudar a sair, quem sabe, do comodismo. Meus irmãos, tem coisa na nossa vida, irmãos, que a gente vai achar, mas foi tão ruim acontecer, mas depois que a gente passa o temporal, a gente vai ver como foi bom para a nossa edificação. Claro que ninguém quer luta, ninguém quer, né, sofrimento, ninguém quer passar por um temporal, e com certeza se eles soubessem que havia um temporal, eles também não iriam, né, navegar, mas foi de repente, pegou eles repentinamente, aleluia, e aí causou pânico neles, causou pânico, mas eu quero dizer que nem todo temporal vai destruir, né? Que tem coisas na nossa vida que nós vamos precisar passar. Há momentos difíceis, meus irmãos. Há momentos, né, que parece que não vai dar, que parece que não vamos passar, irmão. Aleluia. Quem de nós aí já não passou por temporais? Eu já passei, né, por grandes temporais e olha, vou dizer para os irmãos, parece que a gente não vai chegar do outro lado. Mas aí Deus vem, aleluia, e ele opera um milagre.
Aqui Jesus, então, ele desperta, né? E repreende o vento e repreende o mar para que se calasse, para que parasse, e tudo se fez bonança. Mas Jesus fez uma cobrança, né? Jesus fez uma cobrança. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então a palavra fé, irmãos, é confiança. Ainda não tendes confiança, né? É aqui que Jesus está falando, no versículo 40 do capítulo 4 de Marcos, Evangelho de Marcos, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes confiança? É isso que ele quis dizer, porque fé não é crer, fé é confiança. No original, a fé é confiança, a palavra confiança. Então ele está dizendo aqui, ó, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então ele estava dizendo, ainda não tendes confiança? Veja bem, meus irmãos, aleluia, que momento que eles passaram, mas Jesus ainda fez uma cobrança, olha, ainda não tendes confiança? Ainda não confiam plenamente, aleluia. E é o que nós precisamos, irmãos, é confiar em Deus. Eu não sei a situação a qual você está passando, qual temporal que te afligiu ou está afligindo, ou você ainda está passando por um temporal, ainda está passando por grandes dificuldades, meus irmãos. Mas Jesus, ele tem o poder, meus irmãos. Ele tem o poder, aleluia, de te dar vitória nesta manhã. Jesus, ele quer dar vitória, ele quer nos ajudar, irmãos. Ele quer nos ajudar, né? Quem sabe você vai dizer, mas o meu problema é tão grande, pastor, é tão terrível, que parece que eu não vou passar, mas com Jesus você passa, né? Com Jesus você consegue, aleluia. Com Jesus você vai ter vitória, aleluia. Basta confiar, meus irmãos. E é difícil, irmãos, no momento confiar, né? A gente sabe que no momento, de um temporal, a coisa mais difícil é você confiar em alguém que você não está vendo, que você não está enxergando. Mas nós precisamos confiar. Eu me lembro, passei por uma situação, terrível, que foi o acidente que o meu filho teve, a minha nora, e aí eu estava a 190 quilômetros longe, e as pessoas começaram a me ligar, e eu estava num lugar de, assim, difícil acesso para telefone, né? O sinal do telefone era muito fraco e caía a ligação. E eu ouvia só as pessoas dizer, olha, seu filho se acidentou, a sua nora. E eles não conseguiam completar a ligação. Até que eu fui para um lugar, onde eu consegui conversar com as pessoas, e eles já tinham sido levados para o hospital, e eu estava a 190 quilômetros longe. E aí o meu filho começou a ligar lá do quarto do hospital. Pai, vem rápido para cá, A Ângela, que é a minha nora, a Ângela está muito mal, pai. O senhor tem que vir orar aqui. E aí eu peguei, e eu estava numa serra, eu estava em São Francisco de Paula, e eu desci a serra. Lá é 40 quilômetros de descida até Taquara. Meu filho estava lá em Triunfo. E eu me lembro quando eu fui descer a serra, meio embalado, irmãos. O Espírito Santo falou comigo. E eu parei o carro, e eu me lembro que eu chorei naquele momento, falando com Deus. E Deus me consolou naquele momento, o Espírito Santo, Aleluia. Naquele momento, e eu disse para Deus, eles são teus. Eles são teus. E ali, eu me coloquei na velocidade que havia, no caso ali, a estrada pedia, que era 40 km por hora, e depois 80 km por hora quando eu saí da serra. E o meu filho ligou várias vezes. Onde o senhor está, pai? O senhor não chegou ainda? Onde o senhor está? Ele estava em desespero. E eu digo, o pai está indo, meu filho. O pai está indo, eu estou a caminho. Mas ali, irmãos, o Espírito Santo foi me levando. Naquele momento difícil,
Eu não sabia como é que ele estava, eu não sabia como é que a minha nora estava, a sogra dele, tinha mais uma jovem, eu não sabia, né, a real situação. A minha nora e a mãe dela foram as que mais se machucaram. Mas Deus me levou, irmãos, porque eu não ia chegar lá. Eu ia causar um outro acidente. Mas quando aquele meio temporal eu confiei em Deus, eu confiei, né, plenamente em Deus. A minha confiança foi em Deus. Eu digo, Deus está cuidando deles. Deus está operando lá no hospital. E aí, depois de 190 quilômetros, levei algumas horas para chegar lá, né? Que eu pude falar com meu filho. E eu pude entrar no quarto lá, orar pela minha nora, estava muito machucado. E ainda fui num outro hospital, numa outra cidade, para ver a sogra dele, né? Mais a jovem, que foram para outros hospitais, em outras cidades. E ali ficamos 2, 3 dias, uns 3 dias, okay? Correndo para um hospital e para o outro, né? Transferiram a minha nora também, estava muito mal, para o hospital de Canoa. Então foi uma correria, assim, irmão. 2 dias eu não dormi, né? 2 dias eu e minha esposa não dormimos. Mas ali a minha confiança, né, foi em Deus. Comecei, né, a entregar tudo para Deus. E eu digo, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? O Senhor me deu, né, o meu filho. Então eu estou confiando no Senhor. Porque, irmão, tem coisas que nós não vamos conseguir resolver, né? Tem coisas, tem temporais que, né, nós não vamos conseguir resolver, a não ser se nós confiarmos em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. A palavra de Deus diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele, que é fé nele, né? Confia nele e ele tudo fará. Então vai ter momentos que nós seremos provados em meio a uma tempestade, como esses discípulos foram provados, para confiarmos nele, para ter uma experiência com ele, né? Uma real experiência com Cristo, irmãos. Nós precisamos disso. Então nem todo temporal é para te destruir, mas há temporais na tua vida, meu irmão, minha irmã, que é para edificar, que é para fortalecer a tua fé. Então, meus irmãos, tem temporais que é causado pelo inimigo, né? Causado aí pelo diabo. Tem temporais que o próprio Deus, né, ele vai fazer para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. E tem temporais, irmãos, que é causado pela carne, que é causado pela nossa natureza humana. Esse é o pior, né? Este é o pior, porque a palavra de Deus diz que aquilo que eu semear, eu também vou colher. Então, o temporal feito na carne, provocado pela nossa natureza humana, é o pior. Para mim é o pior, né? Então, esse é o pior. Agora, o temporal, né, causado pelo inimigo, Deus dará vitória. Temporal que o próprio Deus está nos provando, Deus dará vitória. Mas agora, aquele temporal, meu irmão, aquele probleminha que tu arrumou, pela tua natureza humana, pela tua própria carne, esse é o pior. Mas se você se humilhar, se você se entregar para Deus, Ele também terá misericórdia de ti. Deus quer te ajudar nesta manhã. Você que está me vendo aí no canal do YouTube ou escutando pelo aplicativo da Rádio Filial 1, Deus quer te ajudar. Eu tenho esse recado para você nesta manhã. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer te tirar desse temporal. Confia em Deus, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que
Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Que Deus te ajude, você que está videologado. Deus te ajude, você que está no aplicativo da rádio. E que esse temporal da tua vida passe, né? E depois você possa olhar para trás e ver quão grandes coisas Deus fez por ti. Então, meus irmãos, né, Jesus repreendeu aquele vento, repreendeu o mar e tudo se fez bonança. Mas os discípulos disseram ainda, olha a revelação que Deus deu para eles. Aleluia. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus se revelou para eles como aquele que também opera na natureza da terra, aquele que tem poder sobre a natureza da terra. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, né? Te dê vitória neste momento, quem sabe de dificuldade, não perca a esperança. Fale com Deus, se expressa para Deus. Meus irmãos, estaremos orando daqui a pouco. Você quer oração? Coloque seu pedido de oração, né? Vamos estar orando. A palavra é esta, né? É Ele que dá vitória nos temporais, amém? Confia nele e Ele tudo fará. Deus vai fazer bonança aí na tua casa também. Daqui a pouquinho, programa Jesus é o Caminho, com a diaconisa Maristel Dias, né? Só pelo aplicativo da rádio, tá, irmãos? É só pelo aplicativo. Vamos ver, né, se ela quer entrar no canal da Rádio Filial 1 Gospel, né? Mas geralmente ela prefere no aplicativo, né? Então, daqui a pouco, então, a Maristel Dias vai estar com o programa Jesus é o Caminho. Não perca aí, irmão. Não perca aí o programa Jesus é o Caminho, tá? Vamos orar a Deus, né? Envia a sua mensagem. Você que quer oração, envia a sua mensagem e estaremos orando, né? E intercedendo aí pela tua família nesta manhã, tá bom? Vamos ver aí. Aqui no Rádio Restauração Online, nós temos também aqui o Fábio, né? O Fábio Goulart, de Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Irmão Fábio, que Deus abençoe a sua vida, irmão Fábio Goulart, né? Vamos ver aqui, Alessandra das Neves, né? Oração por minha família e pela minha CNH. Sou de Encruzilhada do Sul e peço oração por minha saúde. Deus sabe minha necessidade, né? Creio no milagre. Amém, irmã Alessandra. Deus é poderoso para te dar vitória nesta manhã, tá bom? Que Deus abençoe a sua família aí, a sua vida. Compartilha nesta programação aí, tá? Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Temos mais mensagens. Já vamos orar, né? Vamos orar aí. Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom, né? Você pode estar passando por momentos difíceis, mas você vai ver que é para a experiência, né? Que Deus vai dar vitória, né? Deus é bom. É isso aí, meus irmãos. Eu creio que, vamos ver, são essas participações, tá? Olha aí, que Deus abençoe o povo de Deus aí, né, na Rádio Restauração Online. Maria Gonzalez, paz do Senhor, peço oração, né? Peço oração por minha saúde. Eu creio que é por sua saúde, né? Maria Gonzalez, sou de Artigas, Uruguai. Deus abençoe os nossos irmãos de Artigas aí, Uruguai, né? Maria Gonzalez. É isso aí, irmãos. Temos aí pessoas do Paraguai, do Uruguai, que maravilha, né? Também o irmão Gilberto, né, de Minas Gerais, Ponto dos Volantes, né? Na escuta, eu e meu pai, Abeliro, Deus abençoe o irmão Gilberto, Deus abençoe seu pai, o Abeliro,
estão lá em Minas Gerais, né? Ponto dos Volantes, cidade Ponto dos Volantes. Irmã Marilu Santana, de Florianópolis, também passeou ao pastor Gerry na escuta dessa programação abençoada. Deus abençoe sua vida, abençoe a todos os ouvintes. Já compartilhei. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Momoacir Rodrigues, Maricá, Rio de Janeiro. Estou na escuta aqui, Rio de Janeiro, e Maricá, Itaipuaçu aí, no Rio de Janeiro, né? Nosso irmão Moacir Rodrigues, do estado do Rio de Janeiro. Maricá, Deus abençoe, né? Nossos irmãos aí do Rio de Janeiro, né? Tem o pastor Patrick, amanhã é o dia do pastor Patrick, né? Estar conosco aqui na rádio Filial 1, tá? Mas muita gente, muitos lugares, e só agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pela sua misericórdia, né? E pelo que Ele está fazendo aí na área da comunicação, irmãos, tá? Deus está alcançando vidas. E temos aqui a cidade de Cotia também, São Paulo, né? Cuiabá, Mato Grosso, Belo Horizonte, Minas Gerais, São José, Santa Catarina entrou aí também, tá entrando mais cidades aí, né? Rolante, Pelotas, né? Xangri-Lá já falei, né? Xangri-Lá já falei, Novo Hamburgo, Constantina, Ronda Alta, né? Quem será que é de Ronda Alta, né, irmãos? Eu tenho essa, né? Quem será que é de Ronda Alta, né? Uma hora envia uma mensagem aí pro telefone da rádio, tá aí no site, tá no aplicativo também o telefone da rádio, tá bom? Mas, né, tá chegando mais gente de Juí aí, né? E outras cidades estão entrando no aplicativo, tá bom? Deus abençoe, paz, Senhor Jesus, pastor Gerry, Deus abençoe, irmã Elza Lapinski, de Osório, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Daqui a pouco, Jesus é o caminho, com Maristel Dias, pela rádio Filial 1. E não se esqueça, vai lá no YouTube e procure, né? @Rádio Filial 1 Gospel. @Rádio Filial 1 Gospel é o novo canal do YouTube da Rádio Filial 1. Vai lá, né? Depois e procure e se inscreve lá, você que não está inscrito, né? Vamos lá, então. Deus abençoe, vamos orar. Senhor Deus e Pai eterno, eu oro neste momento com os nossos irmãos, Senhor, e intercedendo, Senhor, por todos os pedidos de oração nesta manhã, pelos pedidos por saúde. Deus querido, dá saúde, Senhor, aos nossos irmãos, às nossas irmãs. O Senhor pode operar um milagre neste momento. Ô Espírito Santo, alcança essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está escutando a rádio, esta pessoa que está videologada, Senhor. Cura esta pessoa, meu Pai. Esta pessoa que está desempregada, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o teu povo. Esta pessoa que está passando por um temporal, está passando por dificuldades, te revela a ela, Senhor, como o Senhor se revelou aos discípulos no barco, que eles com grande temor falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora magashura bacanda lamaia. Opera um milagre, Senhor, também na vida da irmã Keila Ritter, Senhor, que está passando por cirurgias, meu Pai. Deus querido, dá a vitória completa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, dá vitória, irmã Keila Ritter, Senhor amado, para que possamos ver ela testemunhando das tuas grandezas e do teu poder, em nome de Jesus. Sou o Senhor,
vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Santificai-vos. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos então encerrando a nossa programação, né? E agradecendo a todos, né? E pedindo aí, deixe o seu like, né? E compartilhe este vídeo também, tá? Muito obrigado, né, por você estar conosco nesta manhã, tá bom? Deus abençoe, irmão Vilmar Blas, paz do Senhor, pastor Gerry, muito boa esta reflexão, Deus abençoe, amém? Amém, irmão, Deus abençoe, irmão Diácono Vilmar Blas também nesta manhã, né, que Deus te dê muitas vitórias, meu irmão, tá? Meu querido irmão, que congrega conosco, né, nossa ovelhinha aqui, né, também do pastor Gerry. Muito obrigado a todos, né, que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vem aí o programa Jesus é o Caminho, com a diaconisa Maristel Dias, daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, né, pelo aplicativo da rádio, tá? Vai lá no aplicativo da rádio, você que não tem o aplicativo, baixe lá no Android, tá? O aplicativo da rádio, tá bom? Vai lá e coloca a Rádio Filião Gospel e baixa o seu aplicativo, tá? Muito fácil, é gratuito e você pode ouvir a qualquer momento no seu celular, tá? Não ocupa também espaço e nem muita internet. Daí também o site da Rádio Filião, já coloquei aqui para você que está videologado, tá? Copia aí o site da Rádio Filião no chat aí, tá bom? Copia aí, tá? E você vai estar, então, vai estar aí, né, acessando pelo site que dá para ouvir também, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco vem aí o programa Jesus é o Caminho, tá? E na paz do Senhor Jesus Cristo. Para te